Talvez quando eu comecei a fazer viagens com os meus pais e a achar que queria agarrar alguma coisa do que via. E, portanto, o meu pai comprou-me uma câmara Kodak Instamatic. Eram umas câmaras que havia de cassete, muito compactas, e eu comecei a fotografar quando tinha aí 12 anos, talvez, em Espanha e em outras viagens que fazia, e depois em passeios que dava, mas só por gosto. Mas fui sempre agarrando naquilo, e fui-me sempre interessando, e talvez o passo mais decisivo tenha sido quando eu construí uma câmara escura na casa de banho de casa dos meus pais, tinha aí uns 15 anos, talvez, e arranjei um ampliador e aquela tralha toda, e comecei a fazer revelação, imprimir os negativos a preto e branco e a fazer pequenas ampliações, e isso de facto mexeu mesmo qualquer coisa cá por dentro. Acho que os meus interesses na fotografia foram sempre variando. Tive uma altura em que fotografava muito aquilo que via que era suscetível de se transformar rapidamente, aquela ideia de isto está a mudar, isto vai perder-se. Mas houve sempre aqui uma constante, que era a fotografia da cidade de Lisboa, portanto, onde eu vivo e vivi sempre, e o facto de eu me interessar muito por aquilo que via na cidade e, de algum modo, querer agarrar aquilo que encontrava. E houve alturas da minha vida em que eu andava sempre com a câmara comigo, outras não tanto, mas estes anos todos houve sempre um interesse grande pela cidade e pela evolução da cidade. Talvez seja isto o ponto número 1 do meu trabalho fotográfico todo. Eu hoje vejo que quero coisas muito diferentes daquilo que fazia ao princípio, e já talvez não tanto ligadas à cidade, mas também ligadas a coisas que eu penso que são interessantes de experimentar, como por exemplo esta exposição que eu fiz o ano passado, que são fotografias dos peixes que eu compro nos mercados e que fotografo em estúdio. Portanto, estes projetos demoram muitos anos. Eu comecei a fotografar peixes, talvez em 1994 ou 93, e fotografei de várias maneiras, mas só o ano passado, portanto, muitos anos depois, é que eu cheguei a fazer uma exposição. É que o trabalho amadureceu o suficiente. Eu acompanhei de perto alguns fotógrafos já falecidos, mas que acompanhei porque o Arquivo Municipal de Lisboa, onde eu trabalho, comprou ou recebeu as coleções desses fotógrafos. Um deles, por exemplo, foi o Artur Pastor, e houve outros fotógrafos amadores que eu também acompanhei muito, o António Novaes, a Helena Correia de Barros, mas sobretudo o Artur Pastor foi um fotógrafo que me mexeu muito comigo, porque quando nós temos o espólio de um fotógrafo na mão, quando temos os milhares de fotografias que ele realizou ao longo da sua vida na mão, vemos muito mais do que quando vemos uma exposição dele. A exposição é uma seleção do que ele fez, nós não nos apercebemos bem do esforço, da história, das tentativas, não é? O Artur Pastor, eu trabalhei com a coleção dele uns 2 ou 3 anos e vi muito mais do que as pessoas da exposição viram, se calhar até que a própria família dele viu, e descobri lá muitas fotografias que eu achei extraordinárias e que ele nunca tinha sequer impresso em papel. Portanto, porque nós recebemos os negativos, não é? E vemos o trabalho dele não só no estado mais cru, mas também na sua sequência. O que é que ele fez primeiro isto e depois aquilo, depois tentou aquilo e aquilo outro. E, portanto, há aqui um grande... de certo modo, ficamos com uma forte ligação ao outro fotógrafo quando vemos o seu trabalho todo e estamos em contacto próximo com o conjunto do seu trabalho. E, de facto, para um fotógrafo, ver o trabalho de outro fotógrafo é sempre uma lição, é sempre uma fonte de aprendizagem muito interessante.
as ideias, as abordagens, a forma como ele tenta atingir os seus objetivos, o tipo de material que usa. Portanto, todos esses elementos que nos chegam às mãos dão-nos um panorama de conjunto de fotógrafo que é interessante, e também o facto de eu também ser fotógrafo permite-me uma análise talvez mais profunda e mais compreensiva do que outros farão não sendo fotógrafos, não é? O primeiro trabalho que eu fiz talvez tenha sido aquele que me marcou mais, que foi este levantamento em fotografia das tabernas de Lisboa, que foi realizado em 1979, 80 e 81. Foi um trabalho de 3 anos e que deu origem a um livro chamado Tabernas de Lisboa e que foi um sucesso grande na altura, que esgotou e que se falou muito. E que para mim marcou-me muito, e eu ainda hoje volto às tabernas e com gosto às poucas que ainda existem, porque teve esta dupla componente de fotografar, portanto, a componente património em risco, fotografar alguma coisa que se está a ver que em pouco tempo vai desaparecer, e também esta componente da observação social, a observação das pessoas nos seus sítios de lazer. E marcou-me muito. Eu acho que tudo o que faço ainda continua a ser a continuação do trabalho das tabernas, ainda hoje. E ainda, por exemplo, ainda hoje vim de fotografar um restaurante onde fui almoçar e, portanto, também tem alguma coisa a ver com isto. Depois houve muitas outras coisas que eu fiz. Talvez aquele trabalho mais arrojado fosse o livro Lisboa em Vésperas do Terceiro Milénio, que saiu há uns anos, já sei, há uns 18 anos, por aí, e que foi um trabalho que eu fiz exatamente para captar a nova cidade. Aqui já é uma visão ao contrário, portanto, em vez de fotografar o que está a desaparecer, eu vou fotografar o que está a surgir e aquilo que é novo, e enquanto está novo e enquanto é novidade. E foram 2 anos de intensa busca pela cidade, e que também tive o apoio da Câmara Municipal para poder visitar e fotografar alguns sítios mais fechados, não é? Portanto, esse talvez tenha sido o meu trabalho mais emblemático. Guilherme, o ter uma fotografia impressa e ter a fotografia na parede e ir olhando para ela de vez em quando é essencial. E aquilo que eu vejo uma vez, depois na outra semana já vejo outra e já vejo que há qualquer coisa de mais interessante, ou então ao contrário, vejo que aquilo afinal não é assim tão interessante como parecia, ou não me entusiasma tanto. Portanto, o ir olhando para o trabalho é essencial. Eu ainda hoje olho para fotografias que fiz há 30 anos, há 40 anos, e vejo outras coisas e descubro coisas que me parecem, isto afinal não parecia nada interessante e afinal isto é fantástico, de facto. Portanto, isso acontece muitas vezes. E, de facto, o contacto com outros fotógrafos também desperta muitas vezes essas relações e esses novos interesses que surgem. Eu tenho lá embaixo um painel, não sei se viu ali. Eu vou pondo ali, à saída do laboratório, eu pondo ali coisas e depois tiro umas e ponho outras e tal. E passo sempre por ali, estou sempre a passar por ali, portanto isso ajuda muito.